Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Mulheres no Corpo de Bombeiro. E a convidada do dia é a Nayara Castro. Ela é brasileira, natural de Belo Horizonte e atualmente mora em Varginha. Nayara é formada em Geologia e atua como bombeira militar. Seja muito bem-vinda, Nayara Castro. Olá, Nayara, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada por participar do nosso podcast de hoje. E eu já começo fazendo uma pergunta. Afinal de contas, é bombeiro ou bombeira quando se trata do feminino? Então, quando a gente se refere às mulheres, né? O certo é bombeira, que ela é a forma regular do bombeiro. Agora, quando a gente se refere ao todo, né? Que é a corporação toda, aí é o Corpo de Bombeiros Militar. Aí fica no masculino. Agora, quando se refere especificamente a uma mulher, é bombeira mesmo. E o que te levou a seguir a profissão de bombeiro? Foi algo que você sempre quis ou uma escolha que aconteceu ao longo do tempo, ao longo da sua vida? Então, eu nunca quis ser bombeira, né? Foi algo que surgiu ao longo do tempo mesmo. Primeiro, eu fiz faculdade de geologia, e quando eu estava na metade do curso, eu percebi que não era essa área que eu queria atuar. Porém, como eu tinha uma bolsa de estudo, né, de 100%, eu não podia largar a faculdade, que senão eu perderia e não teria um diploma de ensino superior, né? Aí eu resolvi concluir o curso por causa do diploma. E nesse meio tempo, eu estava um pouco perdida sobre o que eu ia fazer da vida então, já que eu não queria aquele curso. E aí eu conversei com alguns amigos meus, e um deles, inclusive, é bombeiro, e ele me incentivou a fazer o concurso, uma coisa que eu nunca tinha pensado. E desde este dia que ele me falou, né, sobre o concurso, eu falo que foi Deus que tocou no meu coração, e a partir daquele dia eu falei, não, eu quero realmente, essa profissão é o que eu quero. E aí eu comecei a estudar para passar no concurso mesmo. Isso já, e comecei a conciliar a faculdade, final de faculdade, que geologia são 5 anos, mais o estudo para o concurso, que demorou 2 anos para eu conseguir passar. Sim. E com relação à idade, para você poder entrar no Corpo de Bombeiro, qual seria a idade mínima e a idade máxima? Olha, a mínima é 18 anos, tá? Para poder entrar no bombeiro. A máxima atualmente é com 30 anos. Só que está tendo um movimento político já para aumentar para 35 os concursos de nível policial, que seria a PM, né, que é a Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros, mas ainda não está em vigor, mas já está em processo. Pelo que a gente está percebendo aqui, isso vai entrar em vigor, sim. E, né, o interessante, o bombeiro ele é dividido em 2 concursos, né? O de soldado, que você entra como soldado mesmo, ele tem a duração de 9 meses. Hoje ele pede só ensino médio, pode usar o sequencial, que é como se fosse uma graduação de poucos meses. E tem o outro concurso também, que você entra como oficial, né? Que seriam tenentes. Você entra, faz o curso e vira tenente. E aí ele já tem uma duração de 3 anos e ele já pede a faculdade. Então, hoje, por exemplo, por eu ter concluído a minha faculdade e ter diploma, eu posso tentar os 2 concursos. Aí, como esse pede faculdade, automaticamente as pessoas de 18 anos não conseguem fazer, porque aí não tem o tempo, né, de duração de uma faculdade que pede. Geralmente, faculdade é no mínimo 4 anos para fazer. Uhum. E conta para a gente como foi o processo de seleção e o treinamento para se tornar bombeira. Quais foram os maiores desafios? Então, o processo, né, do concurso em si, ele requer muita dedicação,
porque além da prova teórica, que é a prova escrita, né, a gente tem a prova física, que particularmente eu acho que é a parte mais difícil mesmo. Na época que eu resolvi tentar o concurso, eu trabalhava, então eu tinha que dedicar tanto meu tempo para o serviço quanto aos estudos e treinos. Então eu tinha que conciliar tudo isso em 24 horas. Então a única alternativa que eu tive na época foi eu acordava 3 horas da manhã, né, de madrugada, estudava até umas 5, 5 eu ia para academia ou fazia natação, dependia do meu treinamento. E depois eu ia trabalhar, trabalhava de 8 às 6, então eu trabalhava o dia todo. E eu saía do serviço e ia para o cursinho. Então, eu ficava até 10h30 da noite no cursinho. Então, assim, foi um processo bem desgastante. O treinamento também. A prova do bombeiro, ela exige muita coisa. Ela exige corrida, natação, barra, abdominal e um teste de agilidade. Então, se você não se preparar, você não consegue fazer. Tanto que o nosso maior índice de reprovação é o teste físico. Muita gente consegue passar na prova teórica, né? Mas não, quando vai fazer o teste físico, não está bem condicionado, não está preparado, e aí não dá conta. Então, assim, os maiores desafios para mim foi conciliar isso tudo na época, até mesmo com a vida social, porque chegava final de semana eu estava extremamente cansada, ou eu ainda tinha que treinar, estudar, e, né, conciliar com família e amigos, e essa questão de superação mesmo, porque a natação, por exemplo, eu não sabia nadar quando eu resolvi tentar o concurso. Então, eu tive que entrar na natação do zero, né? Fiquei 2 anos nadando. A corrida também eu não era muito boa, porque eu nunca gostei dessa parte muito de aeróbico, não. Sempre gostei mais da musculação da academia. Então, assim, eu tive que enfrentar uma superação de ficar, assim, boa, né? Bem preparada para poder fazer o concurso. E foi isso, literalmente, que fez com que eu conseguisse passar também. Bem, você falou da atividade física, que também é uma coisa difícil, né, dentro do bombeiros, mas você diria que tem outra coisa que seria extremamente, que as pessoas não conseguem nem imaginar, né, que seria extremamente difícil? Ó, do processo também tem a parte de exames médicos. O bombeiro pede. A gente faz um check-up muito detalhado para poder entrar no concurso. Essa é a terceira etapa nossa. E muita gente é reprovado. Ou assim, eu mesma eu tive que fazer uma cirurgia no nariz na época, por conta do bombeiro, porque eu nunca tive problema de respiração. Mas quando eu fui fazer um exame, acusou que eu tinha um desvio de septo, né, dentro do nariz, que para mim, assim, pessoalmente não atrapalharia em nada, mas para o bombeiro, para as atividades do bombeiro, atrapalharia. Questão de mergulho, natação. Então, eu tive que operar por conta do concurso. Então, assim, os exames médicos é uma fase também que é muito difícil, o pessoal não imagina. O pessoal, vamos só fazer exame. Não. Aí você faz um exame, você descobre que você está com uma anemia, que você está com. E você tem um prazo para cumprir isso e entregar. Então, assim, por qualquer coisinha que na hora da avaliação o bombeiro achar que você não está apto, você não passa. Mesmo se você tiver passado na prova teórica, mesmo se você tiver passado na prova física. Então, a parte dos exames médicos, eu também falo que é uma das mais difíceis, porque eles cobram muita coisa mesmo. É uma lista enorme de vários exames que você tem que fazer para poder entrar. Então, aí você está falando aí sobre o processo, sobre tudo na entrada, e entrou. E aí, como que Entrou. fica a rotina, né? A rotina diária do quartel, quando não está em emergência, vocês fazem o quê? Olha, o bombeiro, ele é diferente da polícia militar, por exemplo. A polícia militar, geralmente, ela fica na rua, né? Já fazendo as rondas preventivas. O bombeiro, a gente fica dentro do quartel 24 horas, nosso turno é de 24 horas, e a gente só sai mediante ocorrência. Então, enquanto não tem ocorrência, fica todo mundo lá dentro. Quando a gente está lá, a gente costuma fazer muitos treinamentos. Aqui mesmo onde eu trabalho, cada plantão que a gente está, uma pessoa da equipe dá um treinamento para todo mundo. Aí você escolhe alguma coisa que você tem facilidade,
ou alguma coisa que você vê que a equipe em si tem dificuldade na hora de atuar. E a gente costuma fazer vários treinamentos, a gente faz várias simulações entre a gente mesmo para a gente conseguir adaptar e melhorar nosso atendimento na hora da ocorrência, porque muita coisa tem que ser rápida. No último plantão mesmo que eu estava de serviço, nós todos reunimos, cada um pegou uma corda e a gente ficou fazendo nós, como se fosse nó de cadastro, só que a gente trabalha com vários tipos de nós. Porque quando a gente chega na ocorrência, às vezes você precisa fazer muito rápido. E se você não tiver esse preparo, se você não tiver essa prática, a gente acaba esquecendo mesmo. Então, a gente sempre fica trabalhando isso para chegar na hora e sair assim, o mais rápido possível e para ficar melhor. E fora isso também, né, tem o descanso, que a gente tem o nosso momento de lazer, todo mundo fica conversando, fica mexendo em materiais, a gente tira os materiais e fica desmontando, montando, para a gente também não esquecer, e fica mais tranquilo também, para a gente tem que descansar, porque a gente não sabe qual que é a ocorrência que vai vir depois. Em relação à emergência, qual que foi a mais desafiadora que você acha até agora que você tem enfrentado? De uma que eu poderia falar? Você fala? Uma mais desafiadora, assim. Fazer isso foi muito difícil. Olha, eu acho que das ocorrências que eu peguei, eu acho que tiveram duas que me marcaram bastante, não pelo nível de dificuldade, mas pelo nível de emoção, assim, na hora. Foi uma que eu estava em Belo Horizonte na época ainda, e a gente foi acionado porque um recém-nascido tinha entrado em parada cardiorrespiratória, que é quando o coração e o pulmão param de bater, né, de funcionar. E era recém-nascido. Aí a gente deslocou para lá, rapidamente, né, a gente, código 3 que a gente chama, que é o de emergência, e quando a gente chegou lá, era uma outra cidade, o lugar que eles moravam era muito humilde, era bem pobre, tanto que a gente não conseguiu ter acesso de carro, a gente teve que ir a pé carregando os materiais para conseguir entrar na casa. E quando a gente chegou lá, eu deparei com uma cena que todo mundo ficou assim um pouco em choque, que era a mãe, ela tinha acabado de entrar em trabalho de parto em casa, e o bebê, ele tinha morrido já. Quando eles acionaram a gente, ele já estava morto, mesmo a gente orientando por telefone para fazer as manobras, não conseguiram. E ele ainda estava ligado no cordão umbilical da mãe, e ela abraçada com ele chorava muito. E ela tinha muito sangue por causa do parto. E eu era a única mulher nesse dia. Todos os outros da equipe eram homens. Então eu que tive que tomar a frente da situação por questão de comodidade, né? Mulher com mulher, ela fica mais à vontade. A gente, né, querendo ou não, a gente tem um pouco mais dessa sensibilidade. E não porque os homens não possam fazer, tá? Mas é porque eles fazem tudo, só que quando tem uma mulher nessa situação, a gente, né, por bom senso, a gente toma frente mesmo. E aí, essa foi uma que me chocou bastante, chocou todo mundo, a cena, a família bem desesperada, a gente teve que acalmar os familiares também, e o bebê, infelizmente, ele faleceu realmente, então foi uma coisa que depois dessa ocorrência, a gente teve até que conversar entre a gente, ver se todo mundo estava bem, né, a gente teve, isso faz parte, infelizmente, então, essa foi uma que me chocou bastante por conta desse contexto todo. E teve uma outra também, que eu peguei agora onde eu trabalho, aqui em Varginha, na cidade, que foi um acidente com dois carros frontal, tiveram 8 vítimas, 4 estavam em cada carro, e eles colidiram de frente. E quando a gente chegou, parecia uma cena de filme. Tinha polícia, tinha SAMU já atuando, já pegando as vítimas, aquela coisa toda estraçalhada, carro tombado. E quando a gente chegou, eles chamaram a gente porque tinha uma vítima já em óbito presa nas ferragens. Então a gente precisava tirar ela de lá. Então, assim, quando a gente chegou, eu vi que era um menino muito novo, ele tinha 19 anos, o que estava dirigindo. E na hora, a gente assusta porque a gente não está acostumado, né, com essas mortes assim. A gente está acostumado com a morte natural mesmo, de envelhecimento, né, do processo da vida mesmo. E você vê um menino muito novo, né? Eu fiquei pensando, a gente inevitavelmente pensa, meu Deus, e a mãe desse menino?
Como é que nós vamos avisar a mãe, né? De madrugada. Aí você já lembra de alguns familiares, alguns amigos que têm a mesma faixa etária. Então, assim, são ocorrências que mexem muito com a gente, sabe? Não questão de dificuldade de atuar, mas porque realmente são bem impactantes na hora que você chega na cena. Com tudo isso, igual você está falando, a questão emocional e tal, como vocês lidam com essa questão? Tem um psicólogo no trabalho, tudo que isso que envolve também perdas de vida, como que vocês fazem para se recuperar disso aí, se é que tem, né? Ó, a gente tem um psicólogo, né, na corporação, que ele fica disponível para a gente. É, quando a gente passa por ocorrências mais complexas, né, igual esses casos, por exemplo, que você sente que você ficou um pouco abalada, você tem essa disponibilidade de procurar um psicólogo. Geralmente, ocorrências que envolvem suicídio também são ocorrências bem pesadas para a guarnição, principalmente quando o ato é consumado, né, na nossa frente. A gente tenta atuar, mas não dá por algum motivo e a pessoa acaba realmente cometendo esse ato. A gente passa por psicólogo também. Agora, a gente costuma, lá no nosso batalhão, né, na verdade, em todos, a equipe, igual esse que eu contei para vocês do bebê que faleceu, depois da ocorrência a gente junta e conversa. Principalmente porque os bombeiros que têm mais experiência, que têm mais tempo de serviço, eles conversam muito com a gente. Né? A gente que tem menos tempo ou que não está tão habituado a passar por certos tipos de ocorrência, eles conversam muito com a gente, né? Preparando a gente mesmo, explicando que, né, é assim. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande dentro do bombeiro, tanto na nossa própria equipe, quanto essa questão psicológica mesmo. E desde o momento que a gente entra no concurso, a gente também é preparado para isso. A gente trabalha muito o nosso psicológico, questão de pressão, a gente faz muita atividade sob pressão, para a gente poder lidar com isso mesmo, de não absorver as coisas para a gente, porque senão quem acaba adoecendo é a gente, porque um professor meu até brincava, ninguém chama um bombeiro para um churrasco, para uma festa, ninguém chama a gente para isso, é só para, infelizmente, para situações bem terríveis. Então, a gente tem realmente que cuidar muito da saúde mental. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Qual é o maior incidente de mortes que vocês atendem? E qual conselho vocês dariam? Tem alguma situação que acontece, vocês falam, gente, é tão comum as pessoas se acidentarem ou chegar numa situação perigosa, e aí talvez nós, comuns civis, não sabe o quão perigoso é? Então, o maior incidente que a gente pega, de pegar assim, de falar isso mesmo, não tem jeito. É assim, é o 90% do que tira a gente do quartel para atendimento é acidente de trânsito. Não tem como. Não tem como. Isso, assim, isso é indiscutível. Porque tem outros tipos de incidentes que ocorrem, mas não são com tanta frequência. Então, assim, acidente de trânsito é o que a gente mais pega aqui. A maioria, graças a Deus, não são com vítimas fatais, acidentes que ocorrem mesmo, mas infelizmente a gente atua também nesses, igual eu contei que agora, que foram 8 vítimas, com vítimas fatais. Então, assim, a gente pede muito para aquela frase, se beber não dirige, a pessoa ter responsabilidade na hora de pegar o volante, não pegar o volante, né, quando estiver cansado. Aqui no interior mesmo, a gente vê muito isso. As pessoas pegam, como aqui é muito pequeno a cidade, as pessoas têm mania de deslocar sem cinto de segurança. Ah, eu só vou ali. Ah, não, o mercado é ali. Eu só vou ali rapidinho. E é nesse rapidinho que acontece. E aí, geralmente, o que pega muito aqui também é carro com moto. Então, assim, nesse último plantão mesmo, peguei um rapaz, né? Fui atender um rapaz de 20 anos, não tinha carteira de motorista, pegou a moto emprestada para ir almoçar e bateu num caminhão que já estava parado.
a resumo da história, né? Da ocorrência. Teve uma fratura exposta no pé, né? Teve que fazer cirurgia, vai ficar muito tempo afastado. Então, assim, não é brincadeira mesmo. O trânsito, o pessoal tem que tomar muito cuidado, porque você tem que dirigir para você e pelo outro, né? Sempre em atenção mesmo. Eu fico imaginando aqui alguns casos que poderiam ser evitados. Você falou do trânsito, né? Mas tem alguma coisa que as pessoas fazem que, deu certo para mim, mesmo que seja inseguro, né? Deu certo para mim. E quando não dá certo, né? Por exemplo, foi trocar o chuveiro sem desligar a fonte de energia. Vou só trocar uma coisa aqui. Teve algum caso assim, ou casos assim, que poderiam ser evitados pelo simples, ah, como dizer assim, uma simples atenção ou, né, conhecimento de alguma coisa? Você pegou alguns casos assim? Tem. A gente costuma pegar alguns casos assim. Esses dias também eu peguei um rapaz, até de madrugada. Ele mexe com solda. Há um aparelhinho que faz solda em portão, essas coisas assim. E geralmente quem usa tem que usar óculos, né? Usar óculos, proteção facial. E o rapaz não usou. O que aconteceu? Ele teve queimação no olho. O olho dele, ele queimou os olhos. Quando a gente foi socorrer ele não conseguia ver luz, claridade, ele não abria o olho e a gente teve que levar ele para o hospital. Por um descuido dele de não usar o óculos. E quando eu perguntei para ele se era a primeira vez que aconteceu, ele falou comigo que não. Que ele não usa o óculos. Então eu falei, aí até a gente conversou com ele. Isso acontece também muito com criança, engasgo de criança. Assim, às vezes a mãe deixa brincando, né? E por um descuido, assim, a criança põe na boca, e criança menor, né? E quando vai ver, a criança engasga, e é todo aquele sufoco mesmo que a família passa, ou para ligar para a gente, né? A gente auxilia pelo telefone, ou até deslocar com a criança para a gente poder desengasgar. Então, assim, são coisas que acontecem que por um descuido, mas que poderia se tornar uma coisa muito grave, se não é atendido com rapidez. Existem outras áreas de atuação dos bombeiros, além do combate a incêndios, que as pessoas desconhecem? Tem. O pessoal costuma associar muita gente só a incêndio, né? A incêndio, falou bombeiro, todo mundo só pensa em incêndio. A gente trabalha muito com serviço técnico também, que é a análise de projetos, vistorias, perícias de incêndio são nossos, corte de árvore é uma coisa também que o bombeiro faz, principalmente quando está obstruindo, né, a via. Defesa civil é uma coisa também que a gente atua. Busca e salvamento com cães. Muita gente não sabe que é o bombeiro, a gente trabalha com essa parte também de busca e salvamento utilizando os cães. Resgate de animais, por exemplo, coisa simples mesmo, retirada de marimbondo, retirada de abelha, é o bombeiro que faz. E, em geral, eu poderia, assim, falar, porque o resto, acho que o pessoal tem um pouco de ideia, né, de incêndio, atendimento hospitalar, a gente também faz. Como bombeira, né? Qual que é a parte que você acha que é mais gratificante do seu trabalho, assim? O que mais te dá retorno, assim, de gratificação mesmo? É, eu acho que quando eu falo que quando a gente chega numa ocorrência, né, o olhar das pessoas para a gente, né, literalmente as pessoas, a sociedade vê a gente como os salvadores, né? Essa mesmo que eu contei para vocês dessa colisão frontal que tinha várias instituições lá. Quando nós chegamos, todo mundo parou, todo mundo, até e falou assim: os bombeiros chegaram. Ou seja, eles vão resolver nosso problema. Então, a gente é visto assim, a sociedade aclama os bombeiros mesmo. Eu falo que onde a gente chega, abre portas mesmo, todo mundo se dispõe a ajudar. E é muito gratificante você poder solucionar uma ocorrência, né, e ver a família te agradecendo,
vendo a mãe chorando, te agradecendo por coisas bobas, você ter desengasgado o filho dela ali na hora. Então, assim, todo mundo, eles chamam a gente até, assim, é até fofo, né? Eles chamam a gente de anjos aqui. Ah, os anjos chegaram. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, né? Porque, infelizmente, não são todas as ocorrências que a gente tem êxito, né? A gente treina o máximo possível para conseguir ficar 100% em tudo mesmo, mas infelizmente às vezes a gente chega no local já não tem muito o que fazer e mesmo assim o pessoal olha para a gente com um olhar bem gratificante, tipo assim, pelo menos vocês tentaram, sabe? Então assim, ver essa resposta da sociedade mesmo, assim, quando eu mesmo pergunto assim, ah, o que que você faz da vida? Eu falo assim, eu sou bombeira. Todo mundo já olha, nossa, meu Deus, ela é bombeira. Até criancinha mesmo. A gente passa na rua, é muito legal. A gente passa na rua com viatura, eu falo que a gente vai buzinando toda hora, porque toda hora tem uma criancinha, olha, mãe, bombeiro, e dá tchau, sabe? Então, assim, você vê que é até uma inspiração para as crianças mesmo, essa parte mais de herói, de a gente estar ali para ajudar. O pessoal sabe que, né, igual quando a gente forma, a gente faz um juramento que a gente fala que é mesmo com o sacrifício da própria vida. E é de fato, a gente se coloca em risco mesmo, se for para dar a vida, a gente vai dar pelo outro, para salvar. Então, assim, a sociedade tem dimensão disso e isso é muito gratificante. E assim, para quem quer começar, né, principalmente dos jovens e mulheres que sonham em seguir a carreira de bombeiro, o que você diria a eles? Ah, é até difícil eu falar, né? Eu super incentivo, eu falo que é uma carreira maravilhosa, é muito gratificante. Você poder ajudar as pessoas mesmo, você se colocar à disposição ali para poder estar ajudando. Principalmente quem gosta mesmo, né, dessa área, porque o bombeiro também você tem que gostar daquilo que você faz, né? Porque você vai se colocar em perigo, são atividades desafiadoras que a gente enfrenta ao longo do curso, ao longo do trabalho. Então, você tem que estar disposto a estar passando pelaquilo. Muitas vezes, né, eu já peguei incêndio que durou 16 horas, sabe? Então, assim, é muito desgastante. Você tá ali, às vezes, você não consegue estar com a sua família, igual o Réveillon, por exemplo. Todo mundo vai estar com a família, eu vou estar de serviço, mas eu faço o que eu amo. Então, assim, quem tem essa vontade de ingressar na corporação, eu super incentivo, estudem mesmo, vale a pena. O processo talvez demore um pouco, porque realmente é difícil a prova do bombeiro. Eu mesmo demorei 2 anos, né? Mas vale muito a pena quando você entra na corporação e, e atua e vê que é muito bom. É assim, eu puxo sardinha para o meu lado, né? Porque eu sou apaixonada com essa área mesmo. Pensando nos alunos estrangeiros que não conhecem como funciona todo o departamento dos bombeiros no Brasil, só para esclarecer, você poderia falar para a gente que você é um trabalho integral, é um trabalho que é remunerado, né? Ah, tá. E ele teria quanto tempo assim de férias? Como que é o sua jornada mesmo de trabalho? Só para esse estrangeiro, né? Para ele entender como que funciona o corpo de bombeiro no Brasil. Tá. A jornada do bombeiro, o bombeiro é um concurso público, né? Você faz uma prova para você ingressar na corporação. Então, você tem que passar pelo concurso público. Aí, quando você entra, é uma profissão, então, remunerada. Aqui no Brasil, ela é paga, né? A gente ganha um salário por isso. A jornada de trabalho nossa é 24 horas direto. Então, você fica 24 horas de serviço e você folga 3 dias. Então, é uma escala. É 24 e folga 3. Só que o bombeiro, ele atua 24 horas por dia, todos os dias. Então, nós somos quatro, a gente chama aqui no Brasil de 4 alas. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E então, a gente faz esse rodízio de serviço. Juntando esse rodízio, todos os dias tem alguém de plantão. Todos os dias. Feriado, a gente nunca para. Feriado, final de semana, todos os dias a gente está de serviço. E funciona normal. A cada um ano a gente tem o nosso período de férias, né? A gente costuma aqui dividir, a gente tira 10 dias de férias em um mês, tira 15 no outro,
são mais ou menos 25 dias que a gente tira de férias aqui. E a gente fraciona, né? Tem os períodos do ano, que são os períodos mais críticos, que a gente chama aqui, são os períodos de seca, que costumam dar muito incêndio em vegetação, os períodos chuvosos também, que costuma dar muita inundação. A gente evita de tirar férias nessa época, para a gente ter uma equipe bem reforçada e tá todo mundo de serviço. Aí, nos outros períodos que são mais tranquilos, a gente faz uma escala mesmo entre a gente, né, com a administração do bombeiro, e tira férias, normal. Bom, no mais, Nayara, a gente agradece a sua participação. É um assunto muito interessante para os nossos alunos, para os estrangeiros, porque traz essa diferença, né, de como funciona o Corpo de Bombeiro no Brasil, como é diferente aqui também. E, no mais, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouco aqui, né, dessa profissão aqui no Brasil, e espero ter contribuído, né, com algumas informações para o pessoal ter uma noção de como que funciona, né, porque pelo visto é bem diferente aí no estrangeiro, o bombeiro daí com o bombeiro daqui, e agradeço mesmo. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Nay. Tchau, Obrigada. tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!